O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a segunda coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. Líderes do G20 em Bali emitem declaração final de cúpula. Tivemos o encontro do G20 em Bali nos dias 15 e 16 de novembro, ou seja, quase 10 dias atrás praticamente, quando gravamos esse programa. Então a gente vai acabar... A gente naturalmente talvez já pudesse passar um pouco por cima, mas eu acho interessante passar que de qualquer jeito a gente não dedicaria muita atenção, porque foi um encontro muito esvaziado, infelizmente. Por quê? Principalmente por dois motivos. A gente vai passar por alguns pormenores, a gente vai mencionar o vídeo do Xi Jinping com o Trudeau, foi... Você sempre costuma citar The Office, foi algo quase The Office ali também, Mas por que ele acabou... E o Trudeau é o Michael Scott. O Michael Scott iria numa festa de blackface. Iria, ou sim. Então, mas por que foi esvaziado? Por dois motivos. O primeiro deles é o mais óbvio, que é a questão da guerra na Ucrânia. Então, o G20, ele é um fórum criado para falar especialmente de questões econômicas e financeiras. Ele foi criado ali como uma forma de ampliar o G8, e ele acaba ganhando muita força, especialmente ali a partir de 2008, embora ele originalmente tenha sido criado alguns anos antes, ele ganha muita força a partir de 2008 por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que os países considerados emergentes estavam conquistando um papel muito grande na economia internacional, como Brasil, Índia, China, e também pelo fato de que, naquele momento, o mundo passava pela crise de 2008, então a maneira de você contornar essa crise, solucionar essa crise, seria via o maior intercâmbio entre essas principais economias. Intercâmbio de diálogo, medidas em conjunto, enfim. Então, o G20 ele é um fórum para discutir economia, finanças, recuperação econômica, projetos econômicos para superar questões climáticas também. Só que assim, a gente tem a guerra na Ucrânia. Então não tem como hoje você falar de economia sem falar da guerra da Ucrânia. Porque a guerra na Ucrânia, ela afeta o preço dos combustíveis, o preço do gás, o preço da energia como um todo, o preço dos alimentos, afeta o livre trânsito das pessoas, afeta as sanções derivadas do conflito, afetam o sistema financeiro, o sistema bancário. Então, hoje você tem empresas cujas ações, não ações do mercado financeiro, mas cujos atos, cujas decisões, hoje elas têm que passar pelas sanções, então como fazer determinada coisa, enfim, como seguir com determinado planejamento. E o G20 não ia acabar com a guerra na Ucrânia. A organização, a Indonésia, inclusive convidou o Zelensky, ele fez uma participação virtual, e nós tivemos um G20 que acabou sendo um pouco esvaziado no sentido multilateral. Se a gente olhar a declaração final do G20, foi uma declaração bastante, algumas platitudes ali, os compromissos de sempre, o linguajar de sempre. Não teve grandes decisões, grandes mudanças de paradigma pensando no multilateralismo, tá? Claro que, como a gente sempre destaca quando ocorrem fóruns como o G20, o debate da Assembleia Geral da ONU, esses eventos são importantes porque você coloca, por alguns dias, as principais lideranças do mundo no mesmo espaço.
Então isso permite uma série de reuniões, uma série de encontros, uma série de conversas informais, inclusive, que muitas vezes é onde a coisa anda, né? Não é ali no cenário formal, né, com os negociadores na mesa e tal. Muitas vezes a coisa anda na conversa informal. Né? Então, nesse sentido, é claro que é útil, é claro que teve ali os seus benefícios, dependendo, olhando de país para país. Mas, pensando no multilateralismo, né, a declaração final do G20 de 2022, ela não vai ser algo que vai entrar para a história, não vai ser algo que vai ser estudado nas faculdades daqui a alguns anos, não. Ela foi feita pela Declaração de G20 Generator, sabe? Assim, não teve nada de demais. E aí, antes da gente falar das particularidades, eu vou aproveitar e entrar na segunda questão, que é, eu mencionei que o interessante, então, né, do G20 acaba sendo você colocar todas essas lideranças no mesmo local ao mesmo tempo. E essa foi a origem da segunda questão que eclipsou o próprio G20. Por quê? Porque nós tivemos o primeiro encontro entre o Biden e o Xi Jinping, né? Que acabou, né, algumas pessoas chegaram a dizer, não, o G20 virou G2, né, porque eles se encontraram no dia 14, né, antes do início mesmo do G20, e depois a gente vai falar das relações China e Estados Unidos daqui a pouco. Tá? Então, esse foi o segundo motivo, que você teve esse encontro entre os dois principais pesos pesados hoje da economia mundial, da política internacional, o primeiro encontro dos dois com o Joe Biden como presidente, importante mencionar isso, porque o Joe Biden até falou isso na época das eleições, né? Não, eu sei que o Xi, ele eu não lembro o termo que ele usou, não foi canalha, mas assim, ele é malandro e tal. Já fiquei várias horas com ele, porque quando o Joe Biden era vice-presidente, o Xi era vice-presidente na China. Era o análogo. Né? Exatamente. Então, ele falou, não, a gente já conviveu muito tempo juntos, eu não vou lembrar agora o termo que ele usou, foi um termo tipo malandro. Sneak, eu acho. Exatamente, alguma coisa assim. Ardiloso. Ardiloso, então agora foi o primeiro encontro dos dois com o Joe Biden como presidente. E isso acabou contribuindo para eclipsar, né, todo o restante do encontro. Também tivemos o fato de que durante o encontro nós tivemos a explosão do míssil ucraniano que caiu na Polônia, que matou 2 poloneses, que a gente vai falar no bloco sobre a Europa, que motivou ali uma reunião de emergência ali G7-OTAN no meio do G20, né, o que acabou desagradando os anfitriões, né, indonésios. A Indonésia realizou... Olha só, gente, como a questão econômica, né, é o foco do G20. A Indonésia realizou o evento em Bali. Ela não realizou o evento, por exemplo, na sua capital, Jakarta. Né? Por quê? Porque Jakarta está afundando, a gente já fala. Primeiro tem isso, né? Jakarta está afundando. E segundo, a ideia de, olha, né, Bali é uma região dependente do turismo, foi muito afetada com a pandemia, então você ali usar Bali como cartão de visitas para voltar a atrair turistas, voltar a atrair a atividade econômica. E é curioso isso, né? Porque Bali tem uma identidade própria, assim, né? Porque a gente não pensa em Indonésia quando se refere a Bali. Você está dizendo que você é a favor da independência de Bali? Não, eu tô falando que... Você é um separatista? Que ela é mais conhecida do que o próprio país. Ah, sim, sim. Pensando nos países integrantes do G20, 3 países não foram representados por ou seu chefe de Estado ou seu chefe de governo. A Rússia foi representada pelo seu ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o México pelo Marcelo Ebrard, também secretário de Relações Exteriores, e o Brasil com o Carlos França, também ministro de Relações Exteriores, já que o Bolsonaro não quis ir. Em bom português é isso, ele não quis ir. Né? Além dos países do G20, tivemos a participação, né, como representantes de fóruns regionais, né, o ministro de Relações Exteriores do Suriname, por conta da Comunidade do Caribe, o ministro de Relações Exteriores de Fiji, por conta do Fórum das Ilhas do Pacífico, o primeiro-ministro de Singapura, o presidente do Senegal, por conta da União Africana, o presidente de Ruanda, o Paul Kagame, por conta do novo Parceria de Desenvolvimento Africano. A gente vai falar deles dois quando a gente falar no cheque da Copa do Mundo. O Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, que sempre aparece, o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, que sempre aparece, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, né,
presidente no sentido de que dentre os 7 emires, né, ele tem a proeminência, lembrando que você tem a divisão ali entre o presidente e o primeiro-ministro, mas o MBZ, né, o Mohamed bin Zayed Al Nahyan, também esteve presente, e outras lideranças de outros grupos internacionais, até o Infantino da FIFA foi lá, porque todo mundo quer ir para Bali. Né? Em bom português é isso. Né? Se você fizer a reunião do G20 em... Cubatão. Com todo respeito aos nossos ouvintes de Cubatão, né? Mas se você fizer o G20 em Cubatão, acho que o Infantino não vai. Não é capaz dele ir, mas ele não vai ficar em Cubatão, né? Ele vai querer ir para outro lugar. Guarujá. Algum lugar assim. Mas, sei lá, se você fizer o G20 em... Fala uma cidade da periferia da Argentina aí. Em Quilmes. Se você fizer o G20 em Quilmes, o Infantino não vai. Metade dessa galera não vai, inclusive. E o primeiro-ministro do Camboja, né, que foi como, né, representante da ASEAN, ele esteve lá no dia 14, mas teve que voltar porque ele testou positivo para Covid-19 e aí não queriam, né, que ele infectasse todo mundo lá. Então, sobre o G20, repito, no aspecto multilateral, foi uma coisa bem básica, bem protocolar, assim. A guerra na Ucrânia é uma guerra feia, guerra não é legal, né, queremos ganhar dinheiro e tudo mais. Falando dos episódios, né, mais pitorescos, né, por assim dizer, aqui a gente vai passando e vamos colocar junto algumas outras notícias, né, especialmente da Argentina, porque a Argentina faz parte do G20, o Alberto Fernandes esteve em Bali e a gente não sabia onde botar as notícias da Argentina, então a gente botou aqui no G20. Mas no primeiro dia teve a questão que o Sergei Lavrov ele teria passado mal, né, e teve que ir para o hospital, enfim, teve que ser examinado. Aí começou lá uns boatos de que seria algo grave ou não. Ele tem 72 anos de idade, né, e ele teria ali, ele faz um tratamento ali pro coração, ele seria hipertenso, alguma coisa assim. Porém, aparentemente, ele teve apenas que fazer ali algum exame e tal, e tá tudo bem, e ele participou do encontro, da reunião e tudo mais. O Joe Biden, também no contexto do G20, anunciou um pacote de investimentos em Brasil, Honduras e Índia, por meio da Corporação de Finanças para Desenvolvimento do governo dos Estados Unidos, e serão investidos cerca de 30 milhões de dólares no Brasil para instalações ligadas à exploração de minerais como cobalto e níquel. Lembrando que cobalto e níquel são importantes para a fabricação de veículos elétricos, e 30 milhões de dólares é troco de pinga, tá? Pensando em relações Brasil e Estados Unidos. Então, assim, eu vi gente comemorando, né? Olha só, o governo dos Estados Unidos vai botar 30... Não, primeiro eles estão botando isso pensando na economia deles. Segundo, 30 milhões de dólares é troco de pinga para eles, tá? Então, assim, deixa de viralatismo, pelo amor de Deus. E aí, falando, né? A gente falou do Lavrov, o Alberto Fernandes, quando chegou, também teria passado mal, também teve que passar ali por uns exames, e ele, inclusive, cancelou parte da sua agenda. No caso do Alberto Fernandes, foi um episódio de hipotensão, né? Enfim, mas aparentemente foi atendido, tá tudo bem. Ele participou, teve encontro com o Joko Widodo, o anfitrião, né? O presidente da Indonésia. Também teve um encontro com o Xi, da China, em que aí foi anunciado um pacote de 5 bilhões de dólares, tá, de investimentos chineses na Argentina, ligados a reservas internacionais argentinas, né, ampliar as reservas argentinas, e também obras de infraestrutura, tá? Como hidrelétricas. O Sérgio Massa, né, o ministro da Economia da Argentina... Super-ministro. O super-ministro da Economia argentina, né, ele disse que, inclusive, alguns projetos de geração de energia hidrelétrica que estão parados na Argentina poderão ser concluídos agora com esses investimentos chineses. Também em relação ao G20... né, nós tivemos um encontro entre a comitiva argentina, liderada pelo Alberto Fernandes e com a presença do Sérgio Massa, e a delegação do FMI,
né, incluindo a diretora-geral da entidade, né, a Georgieva, né, a búlgara, em que, lembrando, né, a Argentina está refinanciando o seu pacote de empréstimos com a FMI, em parte porque o governo Alberto Fernandes afirma que o governo Macri, né, teria excedido a sua autoridade em contrair tamanhos empréstimos, e a Argentina protestou, inclusive, em relação aos juros e sobretaxas, né, que são cobrados de países que adquiriram empréstimos com o fundo. Tá? Não apenas da Argentina. Né? E lembrando também que a Argentina contraiu o maior empréstimo da história do FMI. Né? E aí, meu caro Matias, falando de algumas, né, de 3 notícias argentinas nessa seara, a primeira delas foi que na semana passada, tá, no dia 14, a justiça argentina não aceitou os protestos, né, da defesa da Cristina Kirchner, que buscava anular o seu julgamento, né, por suspeita de corrupção. Lembrando que no programa anterior a gente até falou que parte desse protesto é motivado pela desconfiança em relação à juíza do caso, né, que não teria investigado direito o envolvimento, inclusive, de parlamentares, né, com a tentativa de assassinato contra ela, né, por conta da juíza Capuchetti. Né? Também tem a questão envolvendo os 2 promotores de justiça, e os promotores tiveram, né, que reafirmar, né, as denúncias, as provas, lembrando que é pedido 12 anos de prisão, né, para a Cristina Kirchner. Aí, falando em política argentina, né, a gente acabou de citar o Maurício Macri, estamos aí em clima de Copa do Mundo, foi um comentário que não dá para deixar passar. Né? O Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, estava lá num programa de televisão, né, falando sobre a Copa do Mundo. Tá? Ele estava lá, né, falando sobre, né, futebol, sobre a Copa e tal. E aí, olha só. Entre os 5 candidatos que hoje podem ganhar, né, 5 candidatos, assim, ele já incluía a Argentina, tá, nesse cálculo. Né? Obviamente tem o Brasil, Portugal tem jogadores muito bons, França tem jogadores muito bons e é a última campeã, e a Alemanha, que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior. Sempre jogam até o final. É um comentário digno de Mickey Vanilla, que é um personagem criado pelo Diego Capusotto, que é como se fosse um Hitler argentino. E que muita gente compara o personagem, não estou falando de mim, estou falando da opinião pública argentina, o Mickey Vanilla com o Maurício Macri. Aí teve gente dizendo que o que ele quis dizer seria raça no sentido de jogar com raça, né? Porque ele joga até o final. Mas aí eu vi também gente que na Argentina não tem essa conotação. Não tem. Lá eles usam garra nesse sentido. Raça o equivalente no espanhol rioplatense é garra, não é raça. Então, né, de jogar com raça, né? Então, enfim, então tá aí, ele acredita talvez que a Alemanha é uma raça superior, não sei. E assim, lembrando, né, um tempo atrás o Alberto Fernandes meteu aquela, né, que os argentinos eram dos barcos, né? Então, né, a ideia ali de que o argentino se acha um europeu e um superior não é, né, não é tão ausente assim, pelo menos no debate político. Não estou dizendo que todos os argentinos são assim, eu sei que você tem muitos amigos argentinos, você tem nada contra ele, até tem amigos que são, mas enfim, desculpa, gente, eu não tô cagando regra nem nada, todo mundo faz o que quiser, tá? Mas assim, eu não torci para a Arábia Saudita. Eu só brinquei lá com o Suárez no Twitter que ele devia postar R$1 na Arábia Saudita e deu certo. E finalmente, no último domingo, né, dia 20, faleceu a Hebe de Bonafini, né, que era uma das principais líderes do movimento das Mães da Praça de Maio. Né, Mães e Avós, né? Mães e Avós, né? Que foi fundada na década de 1970, né, buscando, né, notícias sobre o paradeiro dos seus filhos e netos,
né, que foram desaparecidos, né, durante a ditadura militar, as ditaduras militares argentinas, mas especialmente a de 76 a 83. Lembrando que não existe desaparecido político, tá? Isso é sequestro, assassinato, ocultação de cadáver e possivelmente tortura, tá? São 4 crimes. Porque, não, desaparecidos na ditadura, fica parecendo que a pessoa ela evaporou, que veio um disco voador e abduziu ela, sendo que não, ela foi sequestrada, assassinada e seu cadáver foi ocultado, né? E as mães e avós da Praça de Maio são uma instituição importantíssima na Argentina, inclusive ligada à questão da memória coletiva, dos abusos de direitos humanos, as violações, da violência tremenda das ditaduras militares argentinas no século XX. E cujo principal símbolo, né, é o lenço na cabeça. Né? É o lenço branco. O lenço branco na cabeça, inclusive recomendei recentemente, né, o filme recém-lançado Argentina 1985, que esse símbolo era tão forte, né, que os militares solicitaram que as mães não entrassem com um lenço na cabeça no tribunal. No tribunal. Feito esse pequeno giro pela Argentina, a gente volta para Bali, né, justamente para a cena que a gente mencionou, o diálogo, né, entre o Xi Jinping e o Justin Trudeau, na quarta-feira, dia 16. O presidente da China, né, ele falou assim: tudo que discutimos vazou para os jornais, isso não é apropriado, não fazemos dessa forma. Né? Ele falando em mandarim, inclusive com o tradutor. Eu vou citar porque eu estou mencionando isso. Se houver sinceridade, podemos nos comunicar bem com respeito mútuo. Caso contrário, o resultado não será fácil de contar. E o Justin Trudeau, ele ficou ali meio... Eu acho que ele foi pego de surpresa pelo tom, né, do Xi, porque ele estava claramente... Né, dando uma bronca, falando que estava pé da vida, né? E aí o Justin Trudeau, né, disse que ele acredita na liberdade de imprensa, ele acredita na democracia, né? No Canadá acreditamos em diálogo livre, aberto e franco, continuamos a trabalhar juntos. E aí o Xi Jinping, ele responde, né, que era necessário primeiro criar condições para essa parceria, né? Eles dão as mãos e se despedem. E assim, por que eu mencionei a questão do Xi estar falando em chinês com o Justin Trudeau? E aí, claro, o Justin Trudeau depois disse que a China é um importante ator global, né, que precisa negociar com a China e blá 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 blá. Mas essa é uma volta, né, bastante antiga em diplomacia, que assim, quando o Justin Trudeau tá falando, o Xi, ele entende perfeitamente. O Xi, ele entende inglês, né? O Xi Jinping, ele chegou a... Não vou dizer que ele morou nos Estados Unidos, ele fez uma visita técnica nos Estados Unidos quando ele era estudante ainda. Enfim, ele claramente entende inglês. Só que aí ele espera o intérprete traduzir, se despede e tal. Por quê? Né? Você falar no seu idioma nativo, né? Como uma questão ali de demonstrar soberania, inclusive. E segundo, se você tiver alguma falha de comunicação, se você tiver alguma questão, você usa o intérprete como laranja. É a tática Kia Jorabichian. Muitos dos ouvintes acho que não vão pegar essa referência, até porque já é uma referência mais antiga, você tá velho, Matias. Acho que nem alguns corintianos nem devem saber quem foi Kia Jorabichian. Quem é, né? Tá vivo ainda. Acho, não sei. Mas então assim, se o Justin Trudeau falar alguma coisa que ele não gostou, enfim, você usa o intérprete como um laranja, tá? Tipo, fala de novo, repete. Ou então se ocorre algum desconforto, depois fala, não, foi um erro de tradução, infelizmente. Óbvio que não é um erro de tradução, tá, gente? O cara, para ser o intérprete, né, ali em tempo real, do presidente da China, do primeiro-ministro do Canadá, de quem for, tem que ser uma pessoa muito competente, né? Mas, então é curioso, porque quando o Justin Trudeau está falando, você claramente percebe que o Xi está entendendo. Inclusive o Xi, ele começa a responder antes do intérprete terminar a falar. Mas eu só queria mencionar isso porque achei um exemplo bastante visual dessa questão. O Justin Trudeau, inclusive, né, para a imprensa canadense, disse que chegou a falar, né, com o Xi sobre a questão de preocupações sobre intervenção chinesa, né, no Canadá.
E foi essa conversa que o Xi estava reclamando que foi parar da imprensa. Né, dizendo, tudo que conversamos vazou para a imprensa. Ou seja, ele meio que está chamando o Justin Trudeau de boca de sabão. Né? De, tudo que a gente conversou, você contou para a imprensa, o fofoqueiro. Depois, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China disse que o vídeo se refere a uma breve conversa normal e que não foi uma crítica ou uma acusação, nem uma conversa hostil. Né? Disse ali que foi uma conversa normal entre os dois. E tivemos um cancelamento, né, de um encontro entre o novo premier britânico, o Rishi Sunak, e o presidente chinês. Teria sido por questões de agenda, né? Mas é possível que esse cancelamento tenha sido devido ao fato de que o Rishi Sunak pousou em Bali e uma das primeiras coisas que ele falou com a imprensa foi que a China representava um desafio sistêmico, tá, à ordem internacional. Isso é uma diminuição de tom em relação a Liz Truss, mas ainda assim, né, é um tom relativamente, né, forte e pode ter origem, né, pode ter ligação com o cancelamento do encontro. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, em que conversaram de cooperação de segurança, cooperação militar, cooperação de defesa, lembrando que no governo do Scott Morrison nós tivemos aquela tensão, né, aquela cisão por conta do contrato de fornecimento de submarinos nucleares. A Austrália abandonou o contrato com a França para inaugurar o projeto AUKUS, em que a Austrália vai construir o seu próprio submarino nuclear com cooperação britânica e dos Estados Unidos. E aí se encontraram, disse que é importante colocar os problemas para trás, né, desenvolver novas relações, bibibi, blá. Agora, falando especificamente, meu caro Matias, das relações Estados Unidos-China, antes da gente começar o nosso giro pelo Pacífico. Como eu mencionei, nós tivemos um encontro entre o Joe Biden e o Xi Jinping logo no dia 14, né? Antes mesmo do início oficial da reunião do G20. Os dois conversaram sobre divergências econômicas, sobre necessidade de diálogo e gerenciar as diferenças para evitar que a competição se transforme em um conflito. E a necessidade de estabelecer salvaguardas na relação entre os dois países. Tá? O Joe Biden, inclusive, disse que China e Estados Unidos mantiveram contato, né, durante esses 2 últimos anos. Ele fala 2 últimos anos porque são os anos de governo dele, né? Mas que nada substitui o presencial. Né? Nada substitui o toque, o sorriso, o carinho, o abraço, né? O Joe Biden mandou um romance ali. E a reunião foi a portas fechadas, então o que a gente tem, o que nós temos, melhor dizendo, né, são as declarações oficiais, né, dos dois países, basicamente afirmando que conversaram sobre a necessidade, né, repito, de criar salvaguardas na relação entre os dois países. E uma questão interessante foi que a declaração chinesa, ela fala que os dois países discutiram questões de segurança no Pacífico, enquanto a declaração dos Estados Unidos nomeia essas questões de segurança e fala que conversaram sobre Taiwan e sobre a questão de segurança na Península Coreana, né? Se especula na imprensa dos Estados Unidos, tá, que o Joe Biden teria pedido para o seu homólogo chinês para que a China pressione, que a China, digamos assim, dê alguma chamada de atenção na Coreia do Norte, devido à intensificação de testes de mísseis balísticos pela Coreia do Norte nos últimos meses. Tá? Foram mais ou menos 3 horas de conversa. Nesse caso, né, novamente, você tem a questão de usar o intérprete, né? Então duvido muito que foram 3 horas dos dois conversando em inglês, batendo papo em inglês. Então o Xi, né, falava em chinês, aí
o tradutor do Biden passava para o inglês, o Biden ouvia, aí o Biden falava em inglês, aí o tradutor do Xi ouvia inglês, passava para o chinês para o Xi, que já tinha ouvido inglês. Enfim, o fato é, não foram 3 horas de bate-papo, mas ainda assim é um encontro razoavelmente longo, tá? Se você pensar que a agenda dessas duas pessoas é muito concorrida. E no dia seguinte, o presidente da China criticou a instrumentalização e o uso de questões alimentares e energéticas como armas, o que foi encarado como uma possível alfinetada em relação à Rússia e ao governo Putin, né? Lembrando que Rússia e China são aliados, mas que em relação à guerra na Ucrânia, né, que já está durando muito mais do que a Rússia previa, muito mais do que qualquer um desejava, já está, né, é um problema na economia internacional, como a gente acabou de citar, né, o que enfraqueceu o próprio G20 como um todo. Além desse encontro entre o Joe Biden e o Xi Jinping, meu caro Matias, nós tivemos outros 2 encontros. No dia 19, a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, se encontrou com o presidente da China em Bangkok, tá? Por conta do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? Óbvio que a Kamala Harris, né, ela não está, né, ela é a vice, né, mas se encontraram, tiveram ali uma conversa mais ou menos de 15 minutos, tá? Basicamente falando que é necessário manter a cooperação, manter o diálogo, que os 2 países estão dispostos a essa cooperação e que, né, o diálogo é muito legal, é muito importante, bababá, né? Mas é interessante porque assim, é uma questão de 4 dias só, em que nós temos o encontro da principal autoridade chinesa com, primeiro, a principal autoridade dos Estados Unidos e depois a vice. Então, não deixa de ser interessante. E depois desse encontro entre os 2, né, primeiro, o governo dos Estados Unidos anunciou que o Anthony Blinken, quando eu digo encontro dos 2, do encontro da Kamala Harris, tá? O governo dos Estados Unidos anunciou que o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, vai viajar à China em 2023, tá? Também conhecido como ano que vem, no primeiro semestre. E se especula, tá? Passou a se especular que o Xi Jinping pode visitar os Estados Unidos. Ele não visita os Estados Unidos desde 2017, mas não seria uma visita bilateral, não seria, vou lá para encontrar o Joe Biden e a gente conversar. Não, seria usando justamente a cúpula Ásia-Pacífico, que vai ocorrer em São Francisco no ano que vem, tá? Então, ele poderia ir para os Estados Unidos, para a cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, e aí aproveitar, né, e se encontrar com o Joe Biden. E finalmente, meu caro Matias, os ministros da defesa da China e dos Estados Unidos, né, o Lloyd Austin e o Wei Feng, se encontraram nessa última terça-feira no Camboja, tá? Já que a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, realizou a sua cúpula de defesa e convidaram, né, os ministros da defesa dos Estados Unidos e da China. Lembrando que nem Estados Unidos nem China são parte da ASEAN, tá? E então eles se encontraram, tiveram uma conversa bilateral, disseram que as relações entre os 2 países são muito importantes, e o ministro da defesa chinês, ele foi um pouco mais vocal perante a imprensa do que o Xi Jinping foi depois do encontro com o Biden. Ele disse que as relações não podem ocorrer à custa da soberania e dos interesses chineses e que o Washington deve respeitar as questões não negociáveis e que a questão da integridade territorial chinesa é uma linha vermelha intransponível. Quando o ministro da defesa chinês fala integridade territorial chinesa, ele está falando o quê? Ele está falando Taiwan, tá? Falou, Taiwan é uma província da China, e isso é uma linha vermelha intransponível, tá? Então, isso acabou sendo talvez o mais interessante desse encontro. Bem, meu caro Matias, e aí a gente vai começar um giro pela Bacia do Pacífico, né? Começando pela própria Indonésia, né, que sediou o G20 e onde, infelizmente, no último dia 21 de novembro, né, nós tivemos um terremoto em 5.6 na escala Richter, né, na última segunda-feira. E, enquanto gravamos esse programa, né, na sexta-feira, dia 25, temos no mínimo 310 vítimas fatais,
né? O terremoto foi na parte ocidental de Java, a ilha de Java, que é a mais populosa do arquipélago, né, da Indonésia. Pelo menos 2.000 pessoas ficaram feridas, 24 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 50.000 edifícios foram danificados. Tá? Então, infelizmente, esperamos aí que as pessoas desaparecidas sejam localizadas com vida, né? Embora já tenham passado um certo tempo do terremoto. Da Indonésia, nós cruzamos a fronteira com a Malásia, já que no último dia 19 de novembro tivemos eleições gerais no país para, principalmente, né, eleger o parlamento malaio, consequentemente, a formação do novo governo malaio. Né, o parlamento malaio é bicameral, porém, o governo é formado na Câmara Baixa, né, a Dewan Rakyat. A Malásia, lembrando, a Malásia é uma federação, né? A gente já comentou aqui algumas vezes sobre questões malaias, que são muito curiosas. Então, o rei da Malásia é um cargo rotativo. A gente sempre lembra que Singapura é o único país independente do mundo à revelia, porque foi expulso da Federação Malaia. E tivemos 2 grandes novidades, né, na Malásia. A Malásia ela tem um estamento político, né, bastante firme, bastante tradicional. E pela primeira vez nós tivemos um parlamento travado, tá? Depois do resultado eleitoral, em que nenhum partido conseguiu uma maioria clara. Dentre alguns dos debates no país estavam a pandemia, tanto os seus efeitos na saúde pública, né, quanto também o impacto econômico da pandemia. Também muito a discussão da questão da corrupção, né? A gente comentou aqui várias vezes, né? O ex-primeiro-ministro malaio, que foi preso, né, devido ao escândalo do Fundo Soberano Malaio, né, na qual foram desviados ali bilhões de dólares, inclusive desviados para a conta pessoal dele, né? E terceiro, o custo de vida, especialmente nas grandes cidades, ligado ao preço dos aluguéis, porque são cidades com uma densidade demográfica, né, bastante grande. Então esses foram alguns dos temas principais. E como resultado desse parlamento dividido, né, nós tivemos então a formação de uma aliança, né, de uma coalizão, melhor dizendo, para viabilizar um governo. Curiosamente, também tem uma outra discussão, que é o rei da Malásia, né, o atual rei da Malásia, ele não chegou a interferir, tá, nas eleições, na política, mas ele participou das articulações para viabilizar uma nova coalição de governo. Tá? E a grande novidade foi que será o primeiro-ministro do país, o Anwar Ibrahim, ele que é o principal líder, né, da oposição nos últimos 25 anos. Tá? Em alguns momentos, nessa liderança de oposição, quando eu digo liderança, não é necessariamente liderança institucional, que ele também ocupou, tá, no parlamento. Lembrando, a Malásia ela foi parte do Império Britânico. Então, o parlamento, a Câmara Baixa da Malásia, ela imita um pouco a dinâmica... Câmara dos Comuns. A dinâmica política britânica. Então, que você tem um líder oficial da oposição, enfim. Mas ele é o principal voz da oposição, ele foi ministro nos anos 1980. E, repito, ele há 25 anos era o principal líder, né, da oposição, do desejo de reformas do Estado malaio, de maior participação popular, né, na estrutura de poder da Malásia. E, inclusive, ele faz parte de uma coalizão chamada Pakta Harapan, que tem um caráter multiétnico também. Você roubou as palavras da minha boca, eu vou falar, porque a Malásia também tem essa particularidade de diversos grupos étnicos. Nos últimos anos também tem crescido questões ligadas à xenofobia contra a presença de chineses, né, no país. E como você destacou muito bem, ele também faz parte a coalizão, né, que ele lidera, também defende reformas no sentido de garantir uma expressão multiétnica. É um partido secular,
né? Lembrando que a Malásia é um país de maioria muçulmana e que na economia defende ali bandeiras sociais democratas, né? Como questões de ampliação do estado de bem-estar social. E depois de 25 anos, né? Como principal voz da oposição, ele será o primeiro-ministro depois dessa articulação, né, que permitiu formar uma coalizão de governo após, repito, a primeira vez na história que o parlamento malaio não teve um claro vencedor depois das eleições. Então, vai ser algo interessante da gente ficar de olho. Infelizmente, como o programa já estava chegando, mas teve um ouvinte nosso que foi muito atencioso, um ouvinte que, pelo que eu entendi, reside em Kuala Lumpur, e que recomendou um jornalista para conversar com a gente e tal. E pode ser que a gente faça isso daqui a pouco. Né, em breve, já que é uma novidade muito interessante em um país que tem um peso econômico bastante grande. Né? A Malásia é um grande centro comercial, desde basicamente da antiguidade até, né? Se a gente pensar especialmente na localização ali com parte do Mar do Sul da China, com o Estreito de Malaca, né, onde passa boa parte do comércio internacional mundial, enfim. Da Malásia, nós vamos passar rapidamente pela Tailândia, onde tivemos a cúpula, né, da parceria da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, só para mencionar que no último sábado, no dia 19, a declaração final condenou a guerra na Ucrânia como esperado. De lá, vamos para a China, tá, com duas notícias. Uma delas foi que no final de semana do dia 13, né, do dia 13 de novembro, nós tivemos um torneio de rugby. Foi realizado em Hong Kong. E o torneio, quando deveria tocar o hino nacional chinês, né, tocou uma música ligada aos protestos, né, na cidade pela autonomia contra a centralização em Pequim. A música Glória a Hong Kong, né, que foi tocada no lugar do hino nacional chinês. Ela que é uma música bilíngue, né? Ela tem parte em cantonês e outra em inglês, né? E, enfim, durante o torneio de rugby sevens ainda por cima, né? Que é a versão reduzida do rugby. O futsal do rugby. Não, porque o espaço é o mesmo, não é? Não, o espaço é mesmo. Mas o número de jogadores o número de jogadores. Então, pra mim, eu juro que eu demorei a aprender que existia rugby sevens profissional, porque pra mim, eu jogava um rugby sevens no ambiente universitário porque não conseguiam gente o suficiente. Que um time de rugby são 15 titulares, né? Ainda mais pensando nos reservas, né? Então, eu pensei, eu jogo com... Né, rugby sevens foi criado para essas situações, em que não tem gente suficiente, mas tem torneios de rugby sevens. E, de qualquer jeito, o rugby não é legal de assistir, nem com 7, nem com 15. Um abraço para nossa querida Dara e para todos os nossos ouvintes fãs de rugby. E a outra notícia ligada à China é que a região de Guangzhou novamente foi colocada em lockdown, com algumas partes da cidade, né? Também outras cidades estão em lockdown nesse momento, ou então distritos mais populosos. E nessa semana, a China registrou o seu maior número de casos, né, em apenas um dia, desde o início da pandemia. Tá? Não é confirmado ainda, tá? Apenas uma ideia que, inclusive, a gente ainda vai conversar tal. Mas o nosso querido Átila, o comendador, ele comentou lá no Twitter da gente fazer um programa de balanço de ano, tá? Sobre em relação à pandemia e questões da política internacional ligadas à pandemia. Então pode ser que a gente faça isso pro final do ano. Vocês vão ficar sabendo, tá bom? Aí, meu caro Matias, a gente cruza o estreito, vamos até a ilha de Formosa, vamos até a República da China, vamos até Taiwan, vamos até a província chinesa de Taiwan, como preferirem, onde teremos um referendo nesse final de semana sobre diminuir a idade mínima do eleitor, né? Atualmente, para você poder votar em Taiwan, você tem que ter 20 anos de idade. Querem diminuir para 18. Se isso for aprovado, também vai diminuir a idade mínima para outras questões de direitos políticos e representatividade, como, por exemplo, você ser candidato.
A questão é que é o seguinte, para que a medida seja aprovada, ela precisa de pelo menos 9.619.696 votos. Por quê? Porque precisa do voto positivo de mais da metade do eleitorado. Não é mais da metade dos eleitores que comparecerem, tá? Então, assim, se comparecer 70% do eleitorado, né, pegando um número médio aqui de outras eleições, e metade mais um votarem a favor, ainda assim ela não passa. Tem que ter o voto positivo de pelo menos metade do eleitorado total, tá? Então eu achei essa informação curiosa, interessante. Da República da China ou de Taiwan, da Ilha de Formosa, nós vamos para a Península Coreana, tá? Já que na última sexta-feira, dia 18 de novembro, a Coreia do Norte testou mais um míssil balístico intercontinental que caiu no Oceano Pacífico, nas águas da Zona Econômica Exclusiva Japonesa, tá? Isso não é uma agressão a território japonês, tá? Porque vamos lembrar, nós temos o território de 12 milhas náuticas, depois temos o território de 20 milhas náuticas, e aí temos a Zona Econômica Exclusiva das 200 milhas náuticas, tá? São 3 coisas diferentes. Então ele caiu na Zona Econômica Exclusiva japonesa, mas isso não é exatamente um ataque ao território japonês. O que foi mais curioso, entretanto, desse teste, meu caro Matias, foram as imagens divulgadas pela própria imprensa estatal norte-coreana, que mostraram o Kim Jong-un, né, no teste do míssil do Hwasong-17, que é aquele mesmo míssil de quando eles fizeram aquele clipe estilo Top Gun, que a gente até botou na capa, sim, né, sim. que ele tava com jaqueta de couro, era óculos de aviador. O K-Missile, que a gente chamou. Né? Isso, K-Missile. Enfim, as imagens do teste, ele compareceu com uma de suas filhas, né? É a primeira vez que uma das suas filhas faz uma aparição pública, né, junto do Kim Jong-un. Eles andando de mãos dadas, inclusive, em algumas imagens, ela usando um casaco branco, um agasalho branco, né, porque deve estar frio lá, né, porque já, né, hemisfério norte, e a Ju Ae, né, ela tem entre 12 e 13 anos de idade. E aí rendeu também alguns memes, né? Tipo, take your daughter to work day, essas coisas, tipo. Mas as imagens divulgadas, repito, pela própria imprensa estatal norte-coreana, mostrando a primeira aparição pública, né, da filha do Kim Jong-un, de uma das filhas do Kim Jong-un. Aparentemente são 2 filhas e um filho, né? Da Península Coreana, vamos para o Japão, meu caro Matias, onde o Kishida Fumio perdeu o 3º ministro desde o assassinato do Abe Shinzo, tá? Agora foi a vez do ministro de Assuntos Interiores, ministro do Interior, né, o Terada Minoru, que pediu demissão, supostamente antecipando que ele seria demitido, tá? Já que o primeiro-ministro estaria pensando em reformas policiais, né? E ele seria demitido, então antecipando essa possível demissão, que ele pediu demissão. Ele renunciou, melhor dizer. Do Japão, a gente cruza o Estreito de Bering, pula o Alasca, como sempre. Vamos passar primeiro pelo Canadá, onde o governo canadense está acusando um engenheiro chinês que trabalha com pesquisas de baterias de veículos elétricos, o Hyu-Sheng Wang, de espionagem, tá? Ele que trabalhava, né, aparentemente, numa instituição de pesquisa no Quebec, e ele foi preso na Hydro-Quebec, e ele foi preso pela Polícia Montada Canadense, que a gente sempre lembra aqui que, além do Pica-Pau, ela é a Polícia Federal do Canadá. Não é só folclórica. Não é só meme. Aí cruzamos a fronteira ao sul com os Estados Unidos, né, com algumas notícias. Primeiro, vamos passar por uma notícia, né, infelizmente agora, né, nessa altura do campeonato, acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabem, né, mas
os democratas terão controle do Senado nos Estados Unidos. Tá? Não vamos precisar esperar o segundo turno das eleições na Geórgia, que inclusive, assim, o candidato republicano, ele é total, assim, proponente de umas teorias da conspiração muito doidas. Eu vi ele falando em ETs outro dia. Não estamos tão longe, viu? Ah, sim. Não é uma... Mas... Porque o que aconteceu? E é curioso isso, porque no finalzinho do programa 316, você falou assim, Felipe, uma breaking news aqui, em Nevada, a corrida pro Senado está na casa de 700 votos. E no fim das contas, a candidata Catherine Cortez Masto, democrata, venceu para o Senado em Nevada, garantindo, então, que os democratas terão, pelo menos, no mínimo, o empate 50-50. Né? Lembrando que o voto de desempate é da vice-presidência Kamala Harris, democrata. Então, caso os democratas vençam na Geórgia, eles vão ter ainda um assento de margem com 51. Ela derrotou o candidato Adam Laxalt, que era apoiado diretamente pelo Donald Trump. Tá? Então, agora, repito, os democratas garantirão o controle do Senado, pelo menos no empate. Já em relação à Câmara, né, a Casa dos Representantes, ainda faltam 2 assentos, tá? A contagem final. Um deles acho que vai ter segundo turno, um negócio assim, não me lembro direito agora. Peço desculpas pela imprecisão. Mas, nesse momento, os republicanos têm 220 assentos e os democratas têm 213. Tá? Somando, então nós temos aí 433 assentos já resolvidos, faltam 2, mas os republicanos terão maioria, embora não seja a maioria, não seja a vitória do tamanho que se especulava que poderia ser, né? Aquela ideia de onda vermelha. Lembrando que também entre os governos estaduais, que a gente comentou no programa 316, os democratas também tiveram um ótimo papel que o Joe Biden até comemorou. E falando em Câmara, a Nancy Pelosi anunciou que vai deixar de ser a líder democrata na Câmara. Né? Nós teremos as eleições internas ao partido. Ela disse que não vai concorrer. Ela que é a líder democrata na Câmara Baixa desde 2003. Tá? E não sabemos, né, qual foi o impacto do atentado à sua residência na Califórnia. Isso é para essa decisão, né? Então pode ser, como você falou, né, questões pessoais, há 20 anos no cargo, enfim, a própria derrota agora, né, nas eleições. E falando em eleições dos Estados Unidos, meu caro Matias, na semana passada, no dia 15 de novembro, o Donald Trump formalizou que será candidato nas primárias republicanas visando as eleições de 2024. No programa passado a gente falou que o DeSantis ele emerge hoje como o nome mais forte do Partido Republicano, e tendo isso em mente que eu gostaria de fazer alguns comentários para os nossos ouvintes. Porque assim, o Donald Trump fez esse anúncio, né, de que ele vai ser candidato, e ele pode se tornar o primeiro cara, desde o Grover Cleveland, né, a se tornar presidente dos Estados Unidos em 2 mandatos não consecutivos. Né? O Grover Cleveland, inclusive, que ele nunca perdeu no voto popular. Né? Ele quando perdeu as eleições, ele perdeu no colégio eleitoral. E ele é também conhecido por, né, foi ali no processo ali do governo dele que nós tivemos a incorporação, né, do Havaí, né, que foi um golpe de Estado, né, deram um golpe na rainha do Havaí e botaram o país, né, botaram o território dentro dos Estados Unidos. Então, o Donald Trump pode então, né, se tornar essa segunda pessoa na história a ter mandatos não consecutivos como presidente, mas a recepção, inclusive dentro de parte da imprensa republicana, foi morna. Por exemplo, o nosso querido Carlos Gustavo Pódio, que já participou aqui do programa na época das eleições, ele compartilhou, né, que, por exemplo, que o New York Post, né, que é um tabloide pró-republicanos,
né, ele não deu primeira página para o anúncio do Trump. E, na verdade, eles alfinetaram o Trump, né, porque eles manchetearam assim, Florida Man makes announcement. Né, e é o meme do Florida Man, né, que se você digitar Florida Man vai ter sempre alguma notícia absurda. E lembrando, né, que a família Trump ela é super tradicional de Nova York, mas o Trump tem passado mais tempo justamente em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. Para jogar golfe, né, um tempo mais ameno. E aí, qual é o comentário que eu queria fazer? Né? Isso daqui não é uma defesa do Trump, tá, gente? Só para deixar claro. Mas é uma constatação de como funciona a política. Que é o seguinte... Boa parte do Partido Republicano hoje vê o Ron DeSantis com olhos muito mais ternos do que vê o Donald Trump. Vários dos candidatos mais conectados ao Donald Trump foram derrotados nas suas eleições. Tá? Os candidatos republicanos que foram assim pessoalmente apoiados pelo Donald Trump, a maioria deles foi derrotada. E o Partido Republicano tá rachado, né? Então, o Partido Republicano tá rachado, mas mais que rachado, Matias, eu tenho a impressão que para muitos republicanos, Donald Trump hoje é um cara que eles querem se livrar. Sim, o Donald Trump, a sua maneira... virou uma terceira via do bipartidarismo por conta da megalomania dele. Cara, você novamente roubou as palavras da minha boca, porque assim, olha só, nessas últimas 2 semanas, nós tivemos mais denúncias de que o governo dos Estados Unidos pagou diárias inflacionadas aos hotéis da rede Trump, inclusive para visitas de dignatários estrangeiros, tá? A gente já tinha comentado, né, da questão dos agentes federais. Dos também. agentes do Serviço Secreto, isso. O Mike Pence, tá? Ele não depôs, né, na comissão da Câmara, mas ele disse pela primeira vez, né, claramente, que o Donald Trump, numa entrevista à ABC, né, que o Donald Trump colocou ele e sua família em risco de vida, tá? E agora, essa semana... a Suprema Corte decidiu que as declarações de imposto de renda do Donald Trump podem sim ser solicitadas pelas autoridades. Então, as lideranças republicanas que antes poderiam estar dispostas a salvar a pele do Trump por ou lealdade, ou então pelo menos pensando na preservação do partido, já estão agora falando, a gente pode jogar esse cara pros leões... E a gente agora tem o Ron DeSantis. Agora a gente tem um cara muito mais interessante, um cara muito mais... como é que eu posso dizer? Muito mais palatável, né? E a gente pode, então, aproveitar e se livrar do Donald Trump. Né? A gente não tem mais essa obrigação. E aí você falou de terceira via, vamos lembrar, a última vez que a gente teve um candidato... Todas as eleições dos Estados Unidos sempre tem vários candidatos. Né? Mas a última vez que um candidato que não era nem do Partido Republicano nem do Partido Democrata conseguiu votos no colégio eleitoral foi em 68, com o George Wallace. Que é do Partido Independente, né? Que é a América Independente. América Independente, E que era a ideia do voto pró-segregação. Né? Ele foi, os estados que ele ganhou eram do Deep South. Isso, e que é o racha daí do Partido Democrata. Isso, antes de ter a virada, né? Então... eu não duvido que o Partido Republicano comece a jogar o Trump às hienas para se livrar dele, porque hoje ele virou um problema, o Partido Republicano. Ele era muito bom pro Partido Republicano quando ele conseguiu ali, né, os comícios gigantes, né, e ele elegeu muita gente em 2016. Vamos lembrar disso, muita gente foi eleita na esteira dele. Mas agora ele se tornou um problema e é o que você falou, Donald Trump ele vai aceitar ficar na miúda? Ele não vai tentar uma candidatura própria? Pode ser que ele tente. O Kanye já voltou a se aproximar dele. Então, cenas dos próximos capítulos. Já pensou uma chapa? Donald Trump e Kanye West? Só os dois cabem numa sala. E ao mesmo tempo o Ron DeSantis é o cara que, né, bateu de frente com a Disney, né, por conta ali da questão do politicamente correto, da doutrina gay e tal. Não adotou medidas de lockdown na Flórida, né, mas apoiou a vacinação.
né? Então, enfim, então é interessante, vai ser interessante essa briga política, porque, repito, Donald Trump hoje, ele vai ser jogado aos leões pelos próprios republicanos. Continuando ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, teremos essa semana, né, o início do julgamento sobre a direção da empresa Tesla, né, já que o Elon Musk, né, o Elon Musk, ele está sendo processado pelos acionistas da Tesla, afirmando que o Elon Musk tomou atitudes, né, inclusive ligado a um pacotão ali de 56 bilhões de dólares de pagamentos de bônus que ele teria coordenado, supostamente para beneficiar pessoas próximas dele, enfim, e que ele teria tomado decisões contrárias aos interesses dos acionistas. Tá? É basicamente esse o mote do julgamento. O Walmart vai pagar 3 bilhões de dólares em indenizações pelo seu papel na crise dos opioides, com o detalhe de que isso não significa, né, pelo acordo, isso não significa admissão de responsabilidade. Tá? Então, assim, eles estão pagando por quê? Porque são legais, né? Não significa admissão de responsabilidade. Aquelas pizzas, né? Um juiz federal, na semana passada, né, no dia 16 de novembro, deu 5 semanas, né, para que o governo Joe Biden, né, encerre o famoso título 42, né, que é aquela política do governo Donald Trump, inclusive, né, de expulsão sumária, né, de pessoas que chegavam nas fronteiras dos Estados Unidos. Semana passada também, no dia 16, tivemos a decolagem do lançamento, né, do foguete Artemis, né, lembrando, Artemis é a irmã do Apollo, né, é a nova missão da NASA rumo à Lua. Inclusive, nesse momento, a sonda já está em órbita da Lua, né, essa notícia já tem um tempão. E o projeto Artemis, né, pretende mandar missões tripuladas à Lua, inclusive. E na mitologia romana é Diana, né? Isso. Que é a deusa da Lua, justamente. Né? Mas botaram o Apolo antes porque era carruagem de Apolo, blá blá blá. Enfim, não, blá blá não, é interessante, mas é só pra... E o projeto Artemis, só para deixar claro, já que a gente tem falado muito do Elon Musk aqui, ele não tem ligação com a SpaceX. Tá? Ele é ligado ali ao conglomerado tradicional, parceiro da NASA, como Boeing, o JCL, enfim. Os Estados Unidos estão oferecendo 5 milhões de dólares de recompensa por informações que levem aos assassinos, né, do procurador paraguaio Marcelo Pecci, que foi assassinado na Colômbia, né, no início do ano, por integrantes do crime organizado, ele que investigava ali questões de tráfico de drogas no Paraguai. E, para a gente começar a sair dos Estados Unidos, meu caro Matias, mais 2 notícias. Uma delas... notícia da última noite, né, do dia 19 para o dia 20 de novembro, em Colorado Springs, né, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, tivemos um ataque a tiros em uma balada LGBT chamada Club Q, né, em que 5 pessoas morreram e 25 pessoas ficaram feridas. Né, o criminoso /terrorista, né, aparentemente ele não será indiciado por terrorismo, né, o Anderson Lee Aldrich, ele será indiciado por 5 acusações de homicídio e por crime de ódio, tá? Mas não por terrorismo. Ele foi detido, inclusive, por 2 pessoas que estavam na casa noturna, incluindo um veterano do Iraque e do Afeganistão, que foi laureado com 2 estrelas de bronze, né, 2 Bronze Stars, chamado Richard Fierro. E também outra pessoa que deteve o criminoso era uma pessoa trans que estava na casa noturna, né, e também, como eu disse, contribuiu para deter as pessoas. 2 das vítimas fatais eram, inclusive, transgênero, tá? Eram pessoas transgênero. E, como mais absurdo ainda,
O dia 20 de novembro é o dia da memória transgênero nos Estados Unidos, justamente para lembrar de vítimas de transfobia. E então, justamente nesse dia, né, porque como eu disse, foi da madrugada do dia 19 para o dia 20, que nós tivemos pelo menos 2 vítimas fatais nesse ataque. E dentro da ala trumpista do Partido Republicano, tem crescido essa retórica, né, de que as pessoas transgêneras serviriam como grooming das crianças, né, que seria uma tradução mais próxima ao português, o aliciamento sexual, né, de menores. E 2 coisas chamam a atenção nesse caso, né, em relação a familiares do terrorista. É o pai dele, né, que foi entrevistado e que, na moral, o cara parece o Josh Brolin interpretando um viciado em metanfetamina, né, que ele é questionado sobre a presença do filho no local do crime e o cara entende de que o filho estava ele tenta se defender falando que não, que o filho não é gay e que ainda bem que ele não é gay, mas tipo, que não sente assim nenhum remorso, né, pelo crime cometido pelo filho. E o avô dele é um deputado estadual pela Califórnia e que, inclusive, declarou, né, que o 6 de janeiro do ano passado foi similar à Revolução Americana, né? Então, para ver o ambiente, né, onde esse terrorista está sendo criado, né? Pois é. Infelizmente, né? E, finalmente, a Suprema Corte do Estado da Geórgia, tá, na quarta-feira, dia 23, afirmou que a legislação do Estado que proíbe o aborto de gestação após 6 semanas é constitucional. Tá? A lei havia sido suspensa depois que um juiz do Estado havia determinado que ela era inconstitucional. Dos Estados Unidos, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira sul, vamos ao México com 3 notícias. 4, que tem uma de hoje. Então 4. A primeira delas é que no penúltimo final de semana, né, no final de semana do dia 13 de novembro, nós tivemos uma grande manifestação na cidade do México, protestando contra o projeto do Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, de reformar a autoridade eleitoral mexicana. O Instituto Eleitoral Nacional, né, que é um dos principais institutos organizadores das eleições e supervisiona as eleições, né, para não parecer que eu estou inventando palavra aqui, o presidente afirma que ele é controlado, né, pelas elites tradicionais mexicanas, e os críticos da proposta de reforma dizem que diminuiria a independência do Instituto. Tá? Inclusive, como parte das propostas estão eliminação de cargos eleitorais nos níveis estaduais, diminuir o financiamento público de partidos políticos e determinar a eleição, mudar as regras de eleição dos integrantes do Instituto, que hoje são eleitos pela Câmara Baixa do Congresso. A outra notícia é que, infelizmente, no último dia 16 de novembro, faleceu, aos 13 anos de idade, a cachorra Frida, né, que foi uma heroína nacional no México. Ela era uma cã que era utilizada nas buscas por sobreviventes de terremotos, incluindo terremotos no Haiti. Tá? Ela começou, né, esse processo em 2009, pouco tempo depois do seu nascimento. Quando ela se aposentou, né, um tempo atrás, ela foi inclusive a capa, né, do Xadrez Herbal aqui. Foi o programa de número 169, salvo engano, e infelizmente ela faleceu de idade mesmo.
E, finalmente, o presidente do México, na última terça-feira, dia 22, anunciou que a cúpula da Aliança do Pacífico, que começaria hoje, sexta-feira, dia 25, foi suspensa, já que ela não poderia contar com a presença do presidente peruano, Pedro Castillo, que não teve a sua viagem aprovada pelo Congresso do país. A gente vai explicar isso melhor depois. Mas o Gabriel Boric já estava no México, né? Aproveitou para fazer uma visita ao Senado mexicano hoje, no qual ele foi recebido por membros da oposição ao López Obrador, levando uma faixa de Boric no proterre asesinos em Nicarágua como AMLO, né? Que é a sigla de Andrés Manuel López Obrador, né? Então, fazendo uma referência de que o Boric, mesmo sendo um presidente à esquerda, já fez críticas públicas ao governo do Daniel Ortega, ao contrário do mandatário mexicano. Do México, meu caro Matias, a gente vai passar por El Salvador, né? Já que o presidente cujo sonho é se tornar o dono do país, né, o Nayib Bukele, anunciou essa semana, né, na quarta-feira, dia 23, que algumas cidades sofrerão um cordão de segurança. Tá? O que isso se trata? Né? Numa cerimônia de formatura de 14 mil soldados, abro aspas, o que vamos fazer na prática é cercar grandes cidades e retirar terroristas que estiverem escondidos ali, sem dar a eles a possibilidade de escapar. Então, assim, você quer que eu fale o quê? Né? Ele disse claramente que vai cercar as cidades e deter as pessoas. Lembrando que El Salvador já deteve mais de 58 mil pessoas. Né? E a gente sempre faz uma observação aqui, que a gente sempre tem que ter em mente a proporcionalidade entre os países. A gente não está falando de 58 mil pessoas num país como o Brasil de 200 milhões de habitantes. A gente está falando de 58 mil pessoas num país de 6 milhões e meio de habitantes. Tá? A gente está falando de praticamente 1% da população, quase. Tá? 1% detida nos últimos meses. Tá? Então, novamente, vou falar o quê? De El Salvador, nós vamos para o Equador, meu caro Matias, já que foi anunciada a transferência, né, de líderes das facções criminosas que disputam, né, o controle do tráfico de drogas no Equador, na prisão de El Inca, e por conta desse anúncio, né, dessas transferências, nós tivemos mais um confronto entre integrantes das facções criminosas e 10 pessoas morreram nas prisões equatorianas nessa última semana. Do Equador, nós vamos para uma das notícias do Peru nesse programa, mas essa notícia se refere à semana passada, já que na quarta-feira, dia 16 de novembro, a Comissão de Justiça e Direitos Humanos do Congresso peruano rejeitou o projeto que propunha a descriminalização do aborto de gestação em casos de estupro. Tá? Foi 1 voto a favor, 12 contrários e 4 abstenções. Inclusive, né, a proponente, né, é uma deputada, uma mulher, a Ruth Luque Ibarra, do Câmbio Democrático, que é de centro-esquerda, tá? Não é do antigo partido do Pedro Castillo. Lembrando que o Pedro Castillo é um ferrenho opositor da regulamentação do aborto de gestação. Ele é contra o aborto de gestação e contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tá? E a comissão, então, rejeitou. Do Peru, vamos para o Chile, já que caminhoneiros começaram a bloquear estradas nessa semana. Né? Tá parecendo um outro país sul-americano. Ou um revival chileno, né? Exatamente, né? A última vez que caminhoneiros começaram a protestar no Chile com um presidente de esquerda no poder, não deu muito bom. Foi há quase 50 anos. Foi quase, exatamente. Nossa, ano que vem vai fazer 50 anos do golpe. Né? Os caminhoneiros demandam
né, uma redução de 30% do preço dos combustíveis e o congelamento por 6 meses, tá, do preço do combustível. Então, assim, a redução e congelamento. Um sindicato de rede de supermercados, né, do setor de supermercados, melhor dizendo, emitiu um comunicado afirmando que dificuldades logísticas estão começando a prejudicar o abastecimento de lojas. Tá? Atualmente, o litro de gasolina no Chile está custando em média $1,51, segundo o site Global Petrol Prices, que foi citado na matéria da agência France Press. Tá? $1,51 vai dar mais ou menos R$8 por litro. Né? Aqui no Brasil está mais ou menos 5 e alguma coisa. Né? Então, e claro, né, os caminhões muitos são movimentados a diesel, né, o preço do diesel é diferente, enfim. O ministro das Finanças disse que atender às exigências dos caminhoneiros causaria um impacto de 2,6 bilhões de dólares nos cofres públicos, tá? Dizendo que isso hoje é uma demanda desproporcional e que o governo não tem como atender essas exigências. E aí, para a gente fechar o nosso giro pro Pacífico, a gente vai para o mar de novo e vamos até a Austrália rapidamente, já que a Austrália, nessa última terça-feira, o parlamento australiano, melhor dizendo, ratificou o acordo de livre comércio entre Austrália e Índia. Né? Ele começou a ser negociado em 2011, né? Chegaram num pré-acordo em 2018, fecharam um acordo no início desse ano, ainda no governo Morrison, tá? E agora ele foi ratificado completamente, tá? Incluindo aí a exportação pela Austrália para a Índia de terras raras, né? Que são importantes para indústrias de tecnologia. Também são incluídos, por exemplo, carvão mineral, né, no nosso papo com a Nathalie anteriormente, vinho, avocados, né, porque é importante o avocado. Né? Então, o parlamento australiano ratificou o acordo de livre comércio.